A educação católica comemora este ano 100 anos em Jaraguá do Sul. Nós vamos conversarmos com Loreno Agendorn, e ele que é um personagem da história deste movimento, pois ele foi aluno do educandário Marista, Colégio São Luís de Jaraguá do Sul. Loreno, você que teve uma participação neste educandário como aluno, tá? Qual a importância do movimento da educação católica para Jaraguá do Sul em 100 anos? Veja bem, eu acho que nós durante muito tempo na região de Jaraguá do Sul, eu estou falando da década de 50 e 60, que é a década em que eu comecei a estudar em algum momento, década de 60 mais especificamente, nós tínhamos duas, talvez três opções. Uma pública, razoavelmente fraca àquele tempo, e pouca participação da escola pública naquele momento. Existiam muitas escolas isoladas e que eram mantidas, inclusive, pelo poder público, mas os professores eram quase abnegados e voluntários e trabalhavam em classes multisseriadas. Existiam as escolas, a escola evangélica, que é um fato, e existiam dois colégios católicos, Divina Providência e São Luís. Estou falando na década de 60. Eu estudei em ambos, porque quando a gente era garotinho, o Colégio São Luís não tinha do primeiro à quinta série. No meu tempo de infância, o Colégio São Luís não tinha de primeira à quinta série. Quer dizer, a quarta, porque a quinta entrou quando nós já estávamos cursando, fazendo escola. Então, o que acontece? A gente era obrigado a estudar, então, no Colégio Divina Providência. Então, fazia a primeira, a quarta série de Divina Providência, e daí partia para o primeiro, então, ginásio, no São Luís. Só que, no meio dessa viagem, aconteceu a reforma, uma das reformas educacionais, eu não sei número qual, uma das reformas educacionais que criava a quinta série e ou exame de admissão para o segundo ciclo. Aí eu fui um dos que, com outros colegas, passamos pelo exame de admissão e entramos para o segundo ciclo, daí então no São Luís. Aí foram 4 anos de ginásio e mais 3 anos existia na época um curso voltado para a humanidade humana, né? Que era, acho que era humanidades, nem lembro mais como é que a gente chamava, tinha científico e eu acho que o outro era humanidades, não lembro mais como é que chamava. Era voltado para ciências humanas, o científico era voltado mais para... Agora, o importante é o seguinte, o Colégio São Luís era um colégio católico, lógico, e tinha todas as coisas que fazem parte do rito católico. Então a gente entrava na sala de aula, rezava, antes de sentar, fazia o sinal da cruz e sentava. Aí tinha aula, terminava a aula, levantava, rezava, fazia o sinal da cruz e saía. E nós tínhamos 2 aulas consecutivas, dava uma parada que era intervalo e começava de novo 2 aulas consecutivas. Nas aulas consecutivas o professor só mudava de professor, entrava um professor, saía um professor, entrava outro. Entrava outro professor, levantava todo mundo e dizia: bom dia professor Paulo Moretti, ou bom dia professor irmão Inácio, ou bom dia professor não sei o que e tal, e rezava, fazia o sinal da cruz, sentava e tal. Então quer dizer, a oração, nem todos eram católicos no Colégio São Luís, mas a oração fazia parte, era uma das coisas. A outra coisa era a questão de uma certa disciplina, quase militar, que a gente tinha no colégio. Os horários eram os horários, deu o horário, não estava lá, não entrava mais, acabou. Já avisavam o pai que o cara chegou atrasado, e o pai tinha que ir lá se explicar por que chegou atrasado, etc. Era uma disciplina bastante rígida. E como eu falei no começo, nós tínhamos um colégio luterano, 2 colégios católicos, uma meia dúzia de colégios, de escolas mantidas pelo governo, que eram menos boas, e uma série de cursos multisseriados no interior, que eram as escolas reunidas, ou escolas isoladas, conforme o caso. Então, era imperativo, foi importantíssimo o trabalho da Igreja Católica, através dessas suas 2 congregações, a Divina Providência e do Marista, para a formação de pelo menos 2 gerações inteiras em Jaraguá do Sul. Sem falar que, naquele tempo,
Colégio Marista tinha tanta importância em Jaraguá do Sul, que ele era internato e semi-internato e externato. Tinha gente que ficava de segunda a sexta, tinha gente que ficava sempre, tinha gente como eu que ia e voltava todos os dias. Dependia do cachê, ou das condições, quando vinha gente de fora, de outros municípios, etc. Acabou sendo, o Colégio Marista de Jaraguá do Sul, São Luís, acabou sendo sede do provincialato. Isso ao tempo do irmão Luiz Espada, que foi chefe, foi diretor, ou como é que chamava, do provincialato, da sede do provincialato em Jaraguá do Sul. Então todos os maristas de uma determinada região estavam submetidos a Jaraguá do Sul nas direções políticas maiores de educação, etc, etc, etc. E o colégio tinha uma vida, como tem até hoje, uma vida bastante ativa. Existiam, tanto é que, por exemplo, hoje você fala em Feira do Livro, né? Há no mínimo um equívoco, né? Uma tentativa de se dizer que a Feira do Livro é uma novidade. A Feira do Livro não é uma novidade. Na maneira como ela é feita hoje, gastando o dinheiro que se gasta, ela é uma novidade. Trazendo as atrações que ela traz, ela é uma novidade. Porém, a primeira Feira do Livro era uma feira intercolegial que aconteceu na década de 60, 70 e era coordenado por Evangélico, Divina Providência e São Luís. E acontecia no mesmo lugar que acontece atual. E todos eram voluntários, né? Porque eram os alunos que trabalhavam. Eu trabalhei na banca vendendo livro. Então, quer dizer, e os livros que vinham eram naturalmente da Frère Théophane Durand, na FTD, ou eram da Paulinas, ou eram de algumas editoras evangélicas, né? da Igreja Evangélica Luterana, né? Ou das Irmãs Divina Providência, também tinha uma editora, que eu não lembro mais qual era a casa editora delas, e algumas editoras leigas também que entravam na história porque traziam alguma novidade, etc. Então nós tínhamos lá 100 barracas montadas, vendendo livro durante 15 dias, ou uma semana. Então não é uma novidade a Feira do Livro, apesar de se dizer que é, e se insistir que é, e nesses moldes de fato é, mas como tal ela não é nenhuma novidade em Jaraguá do Sul. Aconteceu durante acho que uns 4 anos sucessivos, depois custava dinheiro, não existia dinheiro público na jogada e os colégios também não conseguiram segurar e parou por aí. Olha só, e para você, tá? Qual a contribuição da educação católica como um cidadão que depois contribuiu para a sociedade? Você acredita que esse conjunto de valores, o conjunto de profissionais que estavam lá contribuiu para o seu crescimento? Eu nunca olhei, eu entendo qual é o foco que você pretende dar ao aspecto da religião católica, e eu não tenho nada a declarar contra o que você está pretendendo, mas eu acho que o fator mais importante da contribuição católica em Jaraguá do Sul na educação foi exatamente a educação. Ou seja, eles tinham bons profissionais, pessoas que entendiam do riscado, que tinham boa formação nas suas áreas, fosse nas disciplinas que lecionavam, matemática, física, fosse lá o que fosse. Eram pessoas de fácil acesso, alguns com uma humildade bastante grande. Eu lembro assim com muito carinho, por exemplo, do irmão Orlando e Heitor Zatra, que eram irmãos, e eram irmãos maristas, e tinham um conhecimento bastante vasto na área que eles trabalhavam. O irmão Cídio Schmidt, que durante anos foi diretor do colégio, depois, numa certa altura, um pouco antes de se aposentar, retornou a Jaraguá do Sul para tocar durante algum tempo o São Luís, que era uma pessoa que também tinha uma vivência bastante grande, tinha uma boa nação. Eu, se não me falha a memória, era professor de matemática até. E aí teve o Narciso Dávila, etc. e tal. Então, quer dizer, eles tinham pessoas que tinham boa formação e condições de lecionar. E podiam se dedicar integralmente à educação porque viviam disso e viviam para isso. Então esse que eu acho que é a contribuição mais importante que os colégios privados, católicos e mesmo até o luterano tinham, que tinham bons professores. E qual é a sua mensagem para esse corpo de profissionais que hoje está aí nesse ano do centenário? Você se refere aos professores? Professores, o conjunto de valores que está ali. Nesses colégios ou no geral? Educação católica. A educação católica. Eu tenho perdido o contato com os colégios, eu não sei o que acontece hoje em dia, alguns mudaram, migraram de metodologias, etc. Então eu não sei o que está aí hoje, quem está hoje lecionando, como é que se dá esse processo hoje em dia. Mas eu gostaria que alguns valores daqueles antigos, onde havia alguma abnegação,
fossem resgatados. Que hoje em dia eu tenho a sensação de que nem sempre a abnegação é um dos valores que constam do rol dos professores em geral. E isso é uma crítica, sim. Eu respeito a atividade do professor, acho muito importante, mas os tempos são outros e já não se fazem mais professores como antigamente, que não estavam exatamente apenas preocupados com receber, estavam preocupados também em ensinar. Eu acho que a vocação de ensinar é uma vocação e não é uma coisa que meramente se aprende. A gente pode também aprender metodologias, formas e aprender a utilizar instrumentos, mas o ato de ensinar é um ato vocacional. Daí nós temos muitos professores hoje em dia que não são mais professores na função, ou porque não gostam, ou porque nunca tiveram a vocação para ser professor, mas tem formação para isso, né? Da mesma maneira que a gente tem motoristas que dirigem, motoristas que gostam de dirigir. É uma diferença, é a mesma coisa com o professor. A gente tem professores e professores que gostam de ensinar. Certamente usar hoje, mas eu estou tanto tempo afastado da área educacional, quer seja da religião católica, dos colégios católicos privados que existem na cidade, quer seja luterano, que eu nem sei como estão se comportando hoje os professores dessa área. Eu gostaria que resgatasse alguns valores. Esses eu acho que eu percebo que faltam. Tá certo, Loreno, muito obrigado.